E aí eles não conseguiram entrar. E os jebuseus disseram: olha, até os cegos e os aleijados daqui podem te enfrentar. Você não vai conseguir subir aqui, passar as nossas muralhas. O que Davi fez? Ele disse: nós vamos entrar sim. No original está pelos canos mesmo, encanamento do local. Não é como nos dias de hoje, né? Era uma espécie de túnel que saía lá em cima, por onde a água passava. Davi entrou com soldados, invadiu e tomou Jerusalém. E a partir daí, Jerusalém passa a fazer parte do território ali dominado de Israel. E é chamada de cidade de Davi, ou do grande rei. Do grande rei é quem? Jesus, né? A Bíblia fala que Jesus vai governar por 1000 anos a terra da cidade de Jerusalém. A terra já era uma promessa, era ou não era? Jerusalém já havia sido prometida? Tinha ou não tinha? Tinha. Mas muitos tentaram e não conseguiram. Davi disse: eu vou entrar, eu vou conquistar. E ele entrou. Quando eu li há muitos anos esse texto a primeira vez, eu pensei que havia sido uma obra simplesmente de Davi. Mas não. Agora, quando eu leio, eu entendo o seguinte: Davi já conhecia a promessa que Deus havia dado a Moisés. E quando você lê lá o verso que eu li antes, de Josué, aqui, Josué 15, você vai ver que esse capítulo inteiro é a partilha da terra. O povo, Deus falando para o povo a extensão da terra, a promessa da terra. Ou seja, aquela região ali estava dentro daquilo que Deus já havia estabelecido para o povo. Mas ninguém tinha tido coragem, força, fé para tomar aquela terra de Jerusalém. Olha bem, irmãos. Então a vida é assim, a nossa vida com Deus. A gente vai descobrindo tudo que Jesus fez na cruz, o que Ele garantiu para nós ali na cruz. O que significa essa cruz de Cristo na minha vida? E à medida que eu vou entendendo isso, eu vou descansando em Deus, eu vou confiando mais em Deus, eu vou falando mais dos feitos de Deus. Eu vou reconhecendo que tudo na minha vida vem dEle. E por isso eu posso descansar. Por quê? Porque eu sei daquilo que Ele afirmou a meu respeito. Então, quando você conhece isso, você se enche de coragem, de fé. Não dá para você se encher de coragem, de fé, quando um perigo está diante de você e você não tem certeza se o seu Deus vai te dar a vitória sobre o desafio. E essa foi a diferença também de Davi diante de Golias. Enquanto os outros estavam com medo, Davi tinha certeza que Deus livraria ele da mão do filisteu, porque ele disse, ele falou, o teu servo, ele falou para Saul, o teu servo enfrentou um urso e um leão. Ele também, o meu Senhor, vai, assim como ele me livrou, ele vai me livrar da mão desse filisteu. Então ele sabia, Davi já sabia. Essa é a diferença daqueles que creem e daqueles que não creem. Porque a fé é a certeza de coisas que esperamos, olha bem. Então a fé é uma certeza, a fé não é possibilidade. E a convicção de fatos que não se veem. Você não viu ainda, mas é um fato. Não é porque você não viu que já não seja. Não é pelo fato dos jebuseus estarem lá com aquela fortaleza intransponível, uma fortaleza impossível de alguém dominar, que não era deles já. A terra já era deles. Então, às vezes, você olha para uma situação, você fala assim, meu Deus, isso é uma fortaleza. Você olha para uma pessoa dentro da sua casa que precisa se converter, é uma fortaleza. Quem vai convencer essa pessoa que ela precisa se entregar a Jesus? Quem? Você olha para a pessoa simplesmente está incrédula, endurecida, entregue à carne. Você olha para ela, é uma fortaleza. Não dá. Mas aí se você olha para a palavra, você fala, não, espera aí. Mas a palavra tem promessa para minha casa, tem promessa para minha família.
Então é possível, é a vontade de Deus que essa pessoa se converta, é a vontade de Deus que essa pessoa entenda. Não encontro emprego, já fiz curso, estudei, me preparei, entreguei currículo para tudo quanto é lado, já mandei e já fiz entrevista e nada, é uma fortaleza. Ah, é uma fortaleza? Mas a Bíblia disse o quê? O próprio Davi, né? Já fui moço, já fui jovem e sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não é assim que está lá? Olha aí, novamente, olha a fala de Davi, irmãos. Por isso que não tinha fortaleza que impedia esse cara de entrar. No Salmo 103 ele fala o quê? Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os meus pecados, ou seja, eu não preciso ficar carregando culpa, condenação para o resto da minha vida. É Ele quem perdoa todos os meus pecados e sara todas as minhas enfermidades. Ele enche a minha velhice de bens. Naquela época não tinha, né, INSS, né? Não tinha. Davi devia ter isso em mente, né? Porque ele enche a minha velhice de bens, ou seja, eu vou ficar velho, mas não vou ficar desamparado. Ele enche a minha velhice de bens e renova a minha mocidade como a da águia. Então é maravilhoso, irmãos. Eu fico, Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, para meditar no seu templo e contemplar a sua formosura. Aí ele fala o que ele continua? Muitos não sabem o que ele continua a falar. As pessoas gravam muito isso, né? Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu habite na casa do Senhor todos os dias. Mas ele continua. Ele fala assim, porque no dia da adversidade, Ele me ocultará no recôndito do seu pavilhão, ou seja, na parte mais interna do santuário, Ele me esconderá, me elevará sobre uma rocha, acima dos meus inimigos. Olha bem, então Davi, ele tinha sempre uma visão, uma palavra certa da vitória, do cuidado, da presença de Deus, do livramento, da provisão divina. Salmo 34 ele fala assim, muitas são as tribulações do justo, mas de todas o Senhor o livra. Irmãos, vamos aprender a falar o que é certo, a crer, a pensar de maneira bíblica. De maneira bíblica. E aí, quando você vê uma fortaleza, você vai olhar para ela e falar bem assim, é uma fortaleza? É, eu não posso negar que é uma fortaleza, mas eu não posso deixar de crer que o meu Deus é maior que essa fortaleza. Eu não posso deixar de crer que o meu Deus, Ele já disse, já prometeu que aquela fortaleza vai ser minha. Eu vou tomar essa fortaleza. Então essa pessoa aí que precisa de conversão, de libertação na sua casa, na sua família, você tem que entender o seguinte, que ela te pertence. Ela te pertence e agora você vai ser um instrumento de Deus para invadir essa fortaleza, tomar ela, e agora essa fortaleza vai ser conduzida pelo Deus que você crê. Tem que ser assim. Ah, hoje eu estou passando por um momento difícil financeiro, mas o meu Deus, Ele é a minha prosperidade, Ele é que vai me suprir e Ele me dá sabedoria para conduzir as minhas finanças e força para trabalhar, sabedoria e inteligência para conquistar, e amanhã eu vou estar fazendo como a Bíblia diz, amanhã eu vou estar emprestando e não pegando emprestado. É o que a Bíblia promete. É o que a Bíblia promete, irmãos. Eu posso passar por um momento difícil, mas Deus não quer que eu morra nesse vale. É isso que você e eu devemos entender, aceitar, a se apropriar. Por quê? Porque é o que a palavra fala. É o que a Bíblia fala. A gente vê ali a parábola, né, do filho pródigo. Já falei muito sobre isso. Que a gente olha para o pródigo, mas você sabia que a mensagem para o pródigo é para quem está desviado. É para quem está desviado, principalmente, né? Claro que a gente aprende com a mensagem do pródigo, mas é para quem está desviado.
A mensagem para nós é aquela que Deus fala para o outro filho, o que permaneceu. Porque tinham dois, não foi assim? O que permaneceu disse o quê? Ah lá, ó. Esse teu filho desperdiçou tudo com as meretrizes. E o Senhor mandou matar o novilho gordo. E para mim, eu nunca te deixei ter trabalhado como um escravo. E o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. Olha aí, ó. Aí o que é que o pai responde para esse filho? Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Teu irmão estava perdido, foi encontrado, estava morto e reviveu. Aí eu te pergunto, será que nós cremos, irmãos, que tudo que é do nosso pai é nosso? Porque ali o pai está representando quem? Deus, é ou não é? E os dois filhos estão representando quem? Aquele que desvia e aquele que permanece. Que está mais preocupado em julgar quem desviou do que entender o que pertence a ele. Ele nunca matou um cabrito porque ele não quis, porque ele nunca entendeu o que pertencia a ele, porque ele estava com o pai dele trabalhando, servindo aquele pai fielmente, mas ele não tinha coragem de pegar um novilho gordo e fazer um baita de um churrasco com os amigos dele. Por quê? Porque ele tinha uma mentalidade de escravo. E às vezes nós temos essa mentalidade de escravo, irmãos. A gente olha para a muralha, olha para a fortaleza e fala o quê? Isso aí não dá para mim não. Isso aí está difícil demais. E Deus, tudo em volta dizendo, vai rapaz, vai, isso aí é seu, Deus pagou lá no Calvário para você, a tua casa é do Senhor, as tuas finanças são do Senhor, a saúde, Jesus enfermou para você ter saúde, enfrenta isso, creia. E a gente faz o quê? Não tem jeito, não tem jeito. Os médicos já falaram, o juiz já falou, meu vizinho já falou que ele também passou pela mesma coisa e não deu certo. Eu vi um parente meu, aconteceu a mesma coisa. Os irmãos de Davi já tinham tentado entrar naquela fortaleza e não tinham conseguido, irmãos. Não tinham conseguido. Lá diante de Golias, os irmãos de Davi não tiveram coragem de enfrentar Golias. Mas você não é igual a ninguém. Você não é igual ao seu pai, você não é igual à sua mãe, você não é igual ao seu irmão, você não é igual ao seu filho, você não é igual a ninguém. Você é você e a tua fé, aquilo que você acredita.